Graça e paz a todos, este é o seu canal Entrevistando Fiéis e eu sou o pastor Daunir. Desde já te convido para se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações, amém? Vamos para a palavra do Senhor. Nós gostaríamos de falar sobre José, mas antes de nós falarmos sobre este grande patriarca, vamos voltar ao capítulo 12 de Bereshit, Gênesis, que quer dizer princípio, para falar de um personagem por nome Abrão. Abrão é chamado por Deus e Abrão quer dizer pai grande, embora ele não tivesse nenhum filho, mas o nome Abrão quer dizer pai grande. Deus chama Abrão, faz promessas para ele e diz para Abrão deixar a casa, a parentela de seu pai e fosse para as terras que o Senhor haveria de mostrar para ele e que faria dele uma grande nação, né? Então Abrão deixa a sua parentela e vai para as terras onde Deus promete abençoá-lo. E Deus está sempre dizendo: eu vou te abençoar como as estrelas do céu, como a areia da praia. Você será uma grande nação, né? Será incontável as pessoas, né? Que virão da sua descendência. E Abraão guarda aquela palavra dentro do seu coração, mas em um determinado momento ele dá ouvidos a Sara, sua esposa, e ele então ouve Sara, que pede para que ele tivesse um relacionamento com Agar, a egípcia, que era sua concubina, né? Concubina da sua esposa, e ele então tem um relacionamento com esta egípcia, né? E ele então tem um filho com essa egípcia. Mas uma coisa interessante é nós observarmos, irmãos, que as promessas do Senhor, ela passava por Sara. Quando Deus promete algo para um homem que está à frente de um trabalho, de uma obra, Deus nunca vai descartar a esposa. Ou se Deus faz uma promessa para a esposa, Deus nunca vai descartar o esposo. Não é costume do Senhor separar, né? Deus é Deus de ajuntamento, Ele não é um Deus de separação. Então, quando Deus faz uma promessa para o esposo, Ele está fazendo automaticamente, a promessa está endereçada ao casal, né? Mas nós vemos aqui que Abraão não teve paciência de esperar as promessas serem cumpridas, né? Ele deu ouvido a Sara e teve esse relacionamento fora do casamento com esta egípcia Agar, e aí nasce Ismael, e esse mesmo Ismael que é pai desses ismaelitas, que lá no capítulo 37 vai comprar José, né, dos seus irmãos. Então você percebe que a lei da semeadura está sendo aplicada, né, daquilo que plantamos de errado nas nossas vidas, né? Se ele tivesse aguardado as promessas do Senhor, que elas se cumprissem através de Sara, que era sua companheira legítima, esposa legítima, né? Ele não teria, tudo isso não teria acontecido, né? Enfim, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós plantamos, porque nós somos hoje o resultado do que plantamos ontem e vamos ser amanhã o resultado daquilo que nós plantamos nos dias de hoje, amém? Então Abraão, com 100 anos de idade, ele tem Isaac, né? Sara estava com 90 anos, é o filho da velhice. Isaac cresce, aos 40 anos, seu pai manda buscar lá em Harã, né, lá uma esposa para seu filho. E aos 40 anos Isaac casa. E Isaac então ora pela sua esposa, que era estéril, né, Rebeca, e somente depois de 20 anos, ele já com 60 anos de idade, ele vai ser pai, né, de 2 filhos agora, nascendo, né, do ventre da sua esposa. Um se chamava Esaú e o outro Jacó. Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão, né? Então esses 2 meninos crescem, Esaú se torna caçador, né? E ele tem assim os olhos do pai, né, voltado para ele, porque seu pai gosta muito dele por ser primogênito e por ser caçador. E já Jacó era uma pessoa mais caseira, né? Um rapaz mais caseiro, cuidava mais das necessidades do dia a dia da tribo, né? E tinha a atenção da sua mãe. A sua mãe gostava mais de Jacó, era mais obediente aos costumes, né, da tribo. Esaú havia se casado com mulheres cananitas, enfim, entristecido seu pai e sua mãe. Mas Jacó permaneceu solteiro
né? E em determinado momento, então, Isaac já muito velho, já não enxergando, né? E ele pede, então, chama Esaú e pede para que Esaú fosse atrás de uma caça, trouxesse, fizesse um guisado e levasse para ele que ele pudesse comer e abençoar Esaú. Só lembrando, irmãos, que em determinado momento Esaú havia voltado de uma caça com fome e havia encontrado Jacó cozinhando lá um guisado de lentilhas vermelhas. E ele então, ao pedir para Jacó, né, que desse para ele daquele guisado, Jacó então compra a primogenitura. Jacó negocia com Esaú, né, em troca daquele prato de lentilha, a primogenitura do seu irmão mais velho. E Esaú assim o faz, tá bom? Agora, ao tomar conhecimento, Jacó novamente, de que seu pai pediu para Esaú ir ao campo caçar, para trazer, fazer um guisado, para levar, dar para ele comer e abençoá-lo, Jacó se antecipa, né? Ele procura sua mãe por sua vez, ela vai, prepara o guisado, né? Mata um cabrito, prepara esse guisado, e então Jacó veste as roupas do seu irmão e comparece perante o seu pai. Ele alimenta o seu pai com aquele guisado e o seu pai abençoa então a Jacó no lugar de Esaú, tá bom? Lembrando que Jacó havia comprado o direito de primogenitura do seu irmão. Quando Esaú então volta, prepara o guisado para o seu pai e comparece perante seu pai, ele toma conhecimento de que Jacó já havia sido abençoado, tá bom? Ele faz promessas de matar Jacó, né, após a morte de seu pai, mas o seu pai chama então Jacó e aí confirma a bênção. Deus então ora novamente, impõe as mãos sobre Jacó e ora para Jacó, para que Deus abençoe a vida de Jacó. E aí confirma a bênção do primogênito, tá? Aquilo que ele havia comprado do seu irmão, o direito da primogenitura, dava o direito da bênção do primogênito. Agora Jacó é abençoado, seu pai orienta Jacó para que ele não tomasse mulheres cananitas como esposa, que ele fosse lá nas terras de Harã, né, onde residia lá a família da sua mãe, e lá ele tomasse uma esposa. Ele então vai para as terras de Harã, né, leva um dote, ele é roubado no meio do caminho, enfim, ele chega lá sem dote, e ele então conhece a Raquel, filha de Labão, seu tio, se apaixona por ela, e ele, por não ter dote, ele se compromete a trabalhar 7 anos em troca de Raquel, coisa que ele faz, e após os 7 anos, então, acontece a cerimônia, né, e ele é embriagado no meio da cerimônia, né, eles cobrem o rosto da mulher para ele não saber quem era, enfim, ele vai para a cama com a mulher e ao acordar ele se depara do lado de Leia, a irmã mais velha. E quando ele procura Labão para questioná-lo acerca disso, Labão diz que não era costume da época, no meio deles ali, do povo dele, a filha mais nova se casar antes que a mais velha se casasse. Mas ele propõe a Jacó que trabalhasse mais 7 anos por Raquel. E Jacó aceita, né? Ele amava a Raquel, então ele trabalha mais 7 anos fazendo assim, fazendo um total de 14 anos trabalhando por esta mulher que ele amava. Jacó agora passa a ter filhos com essas mulheres, né? Com Raquel, com Leia, com a concubina de Leia, né? E com a concubina também de Raquel, né? Ele tem os seus filhos Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad, Asser, José e Benjamim, sendo que José e Benjamim foram filhos da velhice e da mulher que ele mais amava, Raquel. Ao nascer Benjamim, Raquel morre no parto. E isto faz com que Jacó tenha mais atenção ainda para Jacó, né? Dê mais atenção, volte a sua atenção mais ainda a José, porque José era o filho primogênito da mulher que ele amava e filho da sua velhice. José então ganha uma túnica de várias cores do seu pai, e isso cria uma inveja muito grande nos seus irmãos, porque a túnica era um produto caríssimo, né? Várias cores na época, era um produto muito caro, né? Tecido daquela maneira era muito caro para os padrões da época, e isso faz com que seus irmãos fiquem odiando mais ainda José. José ainda, para completar, né, tudo isso,
José conta alguns sonhos que teve para os seus irmãos. O primeiro sonho, ele diz que o seu feixe, ele está no campo colhendo, né? E ele pega o seu feixe e ele coloca em pé e o feixe dos seus irmãos o rodeia e se curva na sua presença. E isso faz com que os seus irmãos fiquem mais irados ainda, né? Você está insinuando que nós vamos te servir? Era Deus já falando, mostrando para José aquilo que ele haveria de fazer. Depois ele conta um segundo sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas, que simbolizavam seus irmãos, se curvavam perante eles. E aí os irmãos não aguentaram mais, né? Foram ao seu pai, contaram o sonho que José havia sonhado. Seu pai chama a atenção de José, mas guarda dentro do seu coração aquelas palavras, porque sonho é uma coisa que você não tem controle sobre aquilo que você sonha. O certo é que certo dia eles estavam pastoreando as ovelhas do pai, e eles então abandonam a região que eles estavam acostumados a pastorear, e eles vão para as terras, para o lado das terras de Dotã, e José é enviado pelo seu pai para ter notícias dos irmãos e do rebanho. E quando seus irmãos avistam José, eles então intentam, né, dentro dos seus corações, tirar a vida de José. Mas são impedidos por Rúben, o irmão mais velho, que vê um poço ali, né, uma cova, um buraco, e combina com os irmãos então de lançar José naquele buraco, para que eles não manchassem as mãos deles de sangue do irmão. E eles assim então o fazem, joga José naquele buraco. A palavra buraco, poço, ela em hebraico, ela quer dizer boro, tá bom? Buraco, poço, boro. Ele então, José, é lançado no boro, naquele buraco. E quando eles avistam uma trupe de ismaelitas, né, uma caravana de ismaelitas, aqueles mesmos ismaelitas, filho de Ismael, né, filho daquela egípcia Agar que Abraão havia tido, né, esta mesma tribo, né, esses mesmos homens agora estão vendendo, comprando José como escravo, né? José então sai do boro, sai do buraco, sai do poço para ser vendido como escravos aos ismaelitas. Agora ele é conduzido para o Egito e ali ele é novamente vendido, né, por duas vezes. Primeiro vendido para os ismaelitas e os ismaelitas, por sua vez, agora vendem José para Potifar, eunuco e chefe da guarda real do faraó, né? Servia ali no palácio e ele era um homem eunuco, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente esclarecer essa palavra eunuco, irmãos. Potifar era um homem casado, já tinha filho, mas ele se torna eunuco. Isso foi uma escolha da parte dele. Era muito comum naquela época os reis, faraó, as pessoas que trabalhavam em torno da sua família dentro do palácio serem castradas. As pessoas recebiam muito dinheiro para passar por este processo de castração, para poder trabalhar, servir ali o rei ou o faraó, né? Porque os reis, os faraós tinham medo de serem traídos, né? Desses homens, né, se aproveitarem da situação de estar próximo do seu harém, dos seus harém, ali das suas esposas, né, das suas concubinas, e praticar ali, acontecer um ato de traição. Então essas pessoas eram submetidas ao castramento, tá bom? A castração. Então, isso explica por que a mulher de Potifar, ao ver José, um moço de 17 anos, chegando na sua casa, a Bíblia diz que José era um moço bonito de rosto, de corpo, era formoso, e imediatamente chama a atenção daquela mulher. Imagina que aquela mulher era uma mulher casada e tinha uma vida regularmente, um casamento, uma vida estabilizada com seu esposo, tinha seus relacionamentos com seu esposo. E de uma hora para outra ele se torna agora um homem castrado, um eunuco, e ela agora está sozinha. E ela vê em José uma maneira, né, de se relacionar. Agora ela fica então em cima de José, né, como a Bíblia mostra, convidando José para que se deitasse com ela. E certa feita José está entrando na casa, a casa está vazia, José está entrando para realizar suas tarefas, e ela então, não satisfeita com a resposta de José, quando convida José para se deitar com ela e ele diz não, ela então agarra as vestes de José e José abandona, arranca aquelas vestes, né, e foge. E quando chega ao seu senhor, ela então inventa aquela mentira que nós já conhecemos, que José
tentou agarrá-la, né? Ela resistiu a José. E então nós vemos aí Potifar lançar José na prisão. Agora, irmãos, a palavra aqui que José, casa do cárcere, tá? Chama-se Mishmar no hebraico. A palavra agora aqui para a prisão é Mishmar. José é lançado na Mishmar. Observe que José na casa de Potifar, tudo florescia na mão de José. E na prisão não foi diferente, irmãos. Não importa onde o crente esteja, seja em lugares bons como em lugares ruins, você sempre vai ser uma luz, vai ser sempre o sal para dar sabor. José estava na casa de Potifar, um lugar bom, tranquilo, e ali a bênção do Senhor era com José. José agora vai para a prisão e o carcereiro mor vê em José uma possibilidade de deixar tudo nas mãos de José, porque tudo que José tocava florescia. Então isso é um ensinamento para mim e para você, como cristão. Quando nós somos fiéis às promessas, irmãos, quando Deus nos chama para esta obra maravilhosa, pela sua graça infinita, pela sua bondade, e nós andamos em retidão diante do Senhor, né? Deus, ele nos honra, irmãos. Quando nós nos comprometemos com esta obra, porque embora nós somos salvos pela graça, as obras acompanham a graça. As obras, na verdade, são resultados da graça que Deus coloca em nossas vidas. Por isso as obras, elas são boas, porque a graça de Jesus, ela traz para as nossas vidas essa obra maravilhosa. Tá bom? Por isso não tem essa coisa de você dizer, eu sou salvo, uma vez salvo, eu sou salvo, mas eu posso pintar e bordar aí fora que eu vou ser salvo. Não. Isso é um sinal de que você nunca foi salvo. A salvação, justamente os sinais da salvação, é as obras da graça que Jesus te deu. Deus lhe chamou pela graça dele, pela vontade dele, um favor imerecido que você recebeu. Mas a graça é o quê? A graça, as obras, irmão, ela é a comprovação de que a graça te alcançou, de que Deus está com você na sua vida. Então, onde você anda, você passa a ser luz, passa a ser sal da terra, tá bom? Assim era José. José agora está na prisão e ali a prisão ele recebe dois prisioneiros ilustres, né? O padeiro mor e o copeiro mor, né? Copeiro do faraó, né? E esses homens têm uns sonhos, ambos sonham ali na prisão, ambos os dois, né? E então José vai a esses homens e revela, traz aquilo que vem à tona, aquilo que iria acontecer, né? O significado desses sonhos. E que, por exemplo, o padeiro mor iria morrer ao terceiro dia e as aves do céu comeriam, né, os miolos da sua cabeça, enfim. E mais que o copeiro ao terceiro dia seria restaurado e ele entraria na presença de Faraó novamente e entregaria o cálice, como sempre o fez, né, para Faraó. E assim aconteceu. E ele sai da prisão, e 2 anos se passam. Agora Faraó tem aqueles sonhos que nós já vemos, né? Das vacas gordas sendo devoradas pelas vacas magras, das espigas gordas, tenras, sendo consumidas, devoradas pelas espigas magras. E agora ele chama os seus sábios e ele então quer uma resposta desse sonho, mas ninguém tem a resposta. E aí o copeiro diz para ele que quando estava preso, havia um moço por nome José, que enfim, havia, né, interpretado o seu sonho e tudo que ele interpretou havia acontecido, né, tanto com o padeiro que morreu, quanto com ele que voltou à presença de Faraó e passou a servir o cálice novamente para Faraó. Faraó então manda chamar José do Egito. José do Egito é barbeado, né? E a coisa interessante agora, irmãos, que a palavra usada aqui agora não é mais Mishmar, prisão. Agora, se você pegar no original, você vai ver que a palavra aqui é boro. José sai do boro para ser vendido como escravo pelos seus irmãos, para os ismaelitas. E os ismaelitas, por sua vez, vendem José para Potifar. Por 2 vezes José sai do boro, do buraco, da cova, né? Do poço para ser vendido como escravo por 2 vezes. Mas agora Deus exalta, Deus está exaltando José. José sai do boro, do buraco, do poço, não para ser mais escravo, mas agora para ser governador do Egito. José comparece perante
Faraó, ele revela para Faraó o seu sonho, né? Ele conta para Faraó que seriam 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome, e que Faraó teria que levantar um homem sábio, né? Para que pudesse recolher 1/5 daquilo que fosse plantado nesses anos de fartura naquela terra, para que no ano quando chegasse o tempo da fome, né? Tivesse mantimento para ser vendido para as pessoas que precisavam. E então Faraó olha para José e diz: haverá homem como este, sábio como este, no meio de nós? Não. E aí então Deus exalta José. Faraó agora coloca o seu anel nas mãos de José. E Deus agora abençoa a vida de José. José recebe uma esposa, recebe autoridade. José agora nem um pé, Faraó diz que nem um pé se levantaria, nem um passo seria dado dentro do Egito, sem que houvesse ordem de José do Egito, que passa então a se chamar Zafinat-Paneá. José agora é exaltado perante o Senhor. As suas lutas podem ser grandes. Talvez você esteja à beira de um abismo, de um precipício, de um boro, de um buraco. Mas Deus vai te tirar de lá, não para ser escravo dos seus pecados, mas Deus vai te tirar deste poço, deste buraco, deste abismo, para te exaltar e abençoar a sua vida, para que você seja cabeça e não cauda. Louvado seja o nome do Senhor. José agora recebe a visita dos seus irmãos. Há uma fome generalizada e os seus irmãos vão procurar comida lá no Egito para comprar. José agora recebe os seus irmãos. Nós conhecemos toda aquela trama que José faz com os seus irmãos, né? Enfim, e depois José se revela para os seus irmãos. E uma coisa que nós aprendemos, irmãos, bonita, né? Que José perdoa os seus irmãos. E que diferente de nós, que muitas vezes olhamos o lado ruim da história, José olha aquilo que os seus irmãos haviam feito de mal para ele como uma coisa boa, como uma coisa que Deus usou para levar José, aquele momento que José estava vivendo como governador do Egito, para abençoar ao seu pai e à sua família, o seu povo, seus irmãos. Coisa linda, irmãos. É você não guardar mágoa no seu coração com aquelas pessoas que estão no seu trabalho, na rua, em casa, onde quer que seja, tentando a sua destruição, né? Tentando, planejando, maquinando coisas contra você. Mas você, quando tem a oportunidade de estar sobre essas pessoas, você abençoa a vida dessas pessoas. Você procura essas pessoas, elas ficam atônitas, preocupadas, pensando que agora ele vai fazer mal para mim. E você chega a elas, e você faz o bem a elas. E você lança o mal por terra. É aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, pagar o mal com o bem. Que Deus possa abençoar a sua vida. Isso sirva de exemplo, né? José traz Jacó, seu pai, com 70 almas para o Egito, recebe ali a melhor terra, a terra fértil de Gósen, para que os seus irmãos pudessem plantar e pastorear ali os seus rebanhos, os seus animais. E cuida da sua família. Ele não usou a oportunidade que teve para se vingar dos seus irmãos, mas ele usou a oportunidade que Deus lhe deu para abençoar a vida dos seus irmãos. Seja você um instrumento de bênção na vida das pessoas que te rodeiam, né? As que te amam e aquelas também que te querem mal, porque os sonhos de Deus para a sua vida nem sempre são os sonhos daquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Às vezes nós pensamos que por nós sonharmos os sonhos de Deus, estarmos em contatos com o Senhor, todas as pessoas que estão ao nosso redor querem que esses sonhos em nossas vidas se concretizem. Mas não é desta maneira, infelizmente, né? Nós vemos que não é dessa forma. Mas que Deus possa abençoar, que você possa perdoar essas vidas, essas pessoas, como José fez, e ser canal de bênção, ser sal da terra e luz do mundo na vida dessas pessoas. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.